E eu quero começar com esse tema aqui, o que o sofrimento ensina. A gente passou por pandemia, sofrimento acho que foi da minha vida, eu nunca vi alguma coisa parecida, né? Uma coisa num âmbito tão mundial, tão global. Pessoas com depressão até hoje, com sequelas até hoje, e a gente nunca passou por isso, né? Não. O que isso deveria, o que ensinou pra gente, ou o que deveria ter ensinado essa pandemia, esse sofrimento todo? Infelizmente, no Brasil, ensinou muito pouco, porque durante a pandemia a gente teve uma ação governamental que orquestrou uma multidão enorme de pessoas em relação à negação do que estava acontecendo. A pandemia era uma gripezinha, era uma tolice. E gente morrendo. E o pessoal... E o presidente dizendo... Era coisa de maricas, era coisa de idiotas, era de covardes. Eu ouvi isso muitas vezes, mas não vai sair, vai ficar nessa quarentena, isso é coisa de marica e de covarde. Então foi um enfrentamento anticientífico total que gerou numa parcela imensa da população uma atitude de indiferença completamente mórbida em relação ao que estava acontecendo na Terra toda e o que aconteceu entre nós, que fomos, do ponto de vista proporcional à população, o país que mais perdeu gente no mundo. E aqui no nosso país, o grupo que mais perdeu gente, eu não sei se você sabe, foram os evangélicos. O quê? Foi onde mais teve calamidade de morte, foram os evangélicos que ofereceram essa estatística, e dentre os evangélicos foram os pastores os que mais morreram, porque eles tinham aquele compromisso, tudo tinha a ver com dinheiro, de não fechar os templos, de mantê-los abertos. Mas teve que fechar, não teve? Ou depois foi obrigado a fechar, tá. Mas você viu que o Silas Malafaia foi e gritou: quero ver quem vem fechar meu templo, e aquela coisa toda ali. Então, conclusão, morreu tanto pastor, porque eles queriam manter o templo aberto, porque templo fechado é dízimo que não entra. E não é só dízimo, igrejas de natureza neopentecostal pedem dinheiro em todas as reuniões para todo mundo que está lá. E tem também aquelas campanhas de mês inteiro ou de 3 meses que o cara tem que frequentar. Não pode faltar um único dia. Se faltar, zera. E tem que recomeçar tudo outra vez. Então esse pessoal... Algumas igrejas, então, o templo é dinheiro. Mas é claro, Deus é dinheiro. Nossa, virou uma coisa que não tem na Bíblia, né? Porque eu não lembro na Bíblia de Jesus tem. Pedindo dinheiro toda hora. Tô precisando de dinheiro para isso, precisando de dinheiro para aquilo. Na Bíblia tem. Deus é dinheiro na Bíblia do ponto de vista mais horroroso da própria descrição. Jesus diz: não podeis servir a Deus e a Mamon. Que é Deus, é dinheiro, mas é o dinheiro colocado no lugar da divindade. Deus pagão? Não, é a grana. Mamon Mamon é grana. É o elemento de troca. Entendi. Que ganhou atualizações no curso da história. Mas naqueles dias era o dinheiro romano, ou eram propriedades, ou qualquer coisa que significasse o teu poder de posse e de troca e de ascendência. Então Jesus disse: não podeis servir a Deus e a Mamon. Ele colocou o Mamon, o dinheiro, impede igualdade com a devoção a Deus, porque o que a gente observa no curso da história humana é que o poder e o dinheiro e tudo aquilo que a eles se associam tem o poder da divindade e de agarrarem e abraçarem e colocarem as suas garras no coração de um homem, de uma mulher, de um ser humano, e prendê-los a uma devoção maior do que a qualquer outra coisa, maior do que família, maior do que amor, maior do que qualquer coisa. Então, o dinheiro não é uma novidade, essa introdução. A história da religião é a história da barganha entre o suposto Deus afirmado e o acesso a ele. O acesso a ele sempre foi através de oferendas. Chegaram a vender
terreno no paraíso, né? Isso aí ainda vendem. Como que chamava? Eram as indulgências. Indulgências. O que eram? Era a compra de perdão. E que o indivíduo custa tanto, pecava, aprontava todas, ia lá e o sacerdote avaliava quanto custava a absolvição dele. Nossa. E aí os ricos é que geralmente compravam essas indulgências, essas salvações. O pobre não tinha condição, o pobre vivia com as consequências. Depois não consegue reclamar que não deu certo, né? Aí chega lá e diz, ué... Cadê? Me venderam nada, cadê? Meu dinheiro foi gasto todo. Me venderam um pão de açúcar e não me entregaram. Então o dinheiro nunca esteve ausente. Até hoje, então, a gente tem essa troca, né? As religiões, em geral, trabalham numa relação entre a divindade e a oferenda humana. E a oferenda humana, em tempos primevos, era uma coisa feita com animais, e que a sobra, que era quase tudo, e a melhor parte do animal ficava para o sacerdote. De modo que o sacerdote, o trabalho dele era dizer, você tem que trazer tantos animais para cobrir o seu pecado. E era o que ele recebia como pagamento. E ele se alimentava do que queria, vendia o que queria, eram as melhores partes. O tal do bode expiatório, né? O animal que espiava pelo O bode expiatório já era aquela ideia de fazer do pecado um ciclo não extinguível, nunca parável. Como ou assim? Seja, porque o bode expiatório ele não tirava o pecado do indivíduo. Ah, não? Não, ele só aliviava. É por isso que na Bíblia o bode expiatório ficava fazendo voltas em torno do arraial, em torno do acampamento. Então era uma oferta de bodes e de touros circunstancial e passageiro, ou seja, é igualzinho o que acontece hoje em dia, nessas campanhas do indivíduo que diz, você tem que vir um mês, tem que dar tanto todo mês, não pode faltar nem um dia, toda vez que vai tem que dar a mesma quantia, se faltar zera, você volta para o início da fila. O bode expiatório funcionava como uma coisa de momento, circunstancial. Ou seja, ele carregava a culpa imediata, mas não tirava a culpa do coração do culpado. Entendi. Era diferente de qualquer outra proposta de oferenda de graça, que era o arrependimento, era o cara que trazia o próprio coração quebrantado diante de Deus e que descia, como Jesus disse, justificado para sua casa. Nos sacrifícios não, você tem que ter data e repetição e recorrência. Por que o ser humano começou a negociar com esses seres superiores com sangue, com sacrifício animal? Por que ele teve esse entendimento em algum momento? Não estou falando nem do Deus único, né? Desde o começo. O Deus Sol, o Deus não sei o quê, sempre era sacrifício, né? No Deus único não era sacrifício humano, nunca foi. Mas os astecas, maias, astecas e outros povos, os celtas e tantos outros de outras culturas, sacrifício humano até, fizeram isso. Agora, no contexto semítico ou do Velho Testamento, o que acontecia eram ofertas de bodes, ovelhas, carneiros, esses animais comestíveis, e o resto, a sobra, eles podiam fazer o que quisessem, alimentavam as famílias, mas também vendiam. Mas não havia, era proibido o sacrifício humano. No entanto, era algo de natureza circunstancial e eram perdões passageiros que precisavam ser renovados de tempo em tempo. É por isso que quando Jesus apareceu, já há muito tempo depois de terem iniciado esse sacrifício, ele interrompe, né, esse processo. Ele interrompe. Eu sou o Cordeiro, né? O João Batista primeiro diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. E a palavra grega tira, tirou ontem, tira hoje, tira amanhã, tira para sempre. Ou seja, não precisa nunca mais repetir. Essa barganha momentânea foi feita de uma vez para sempre. A penúltima palavra que Jesus diz na cruz é está consumado. Exato. Que no grego é tetelestai, que era uma palavra usada
para designar o que acontecia quando um preso cumpria todo o prazo da sua penalidade na cadeia e que era extinto e ele estava livre para sair. O oficial de justiça botava um papel na porta do presídio, da cela dele, escrito Tetelestai, com a lista de todos os pecados pelos quais e crimes pelos quais ele tinha sido preso. E agora iam e botavam aquele selo, aquele imprimato no diagonal, está pago. Olha só. Não tem mais dívida nenhuma, está livre. Eu nunca tinha visto, eu nunca tinha ouvido essa. Então, quando ele fala está consumado, tá pago. Tem uma lista de pecados, todos esses. Para trás, para hoje e para frente. Que lindo isso. E para frente. Os que ainda virão, não é só para trás. Jesus não cuida do teu passado, é também do teu presente e do teu futuro. Ou seja, é a abolição da culpa neurótica, perversa e adoecedora. Não é para produzir cínicos, porque, paradoxalmente, quando você entende isso, você não se torna um cínico, você se torna mais sensível, se torna mais grato e se torna mais motivado a viver a melhor vida que você consegue e pode viver, com alegria e gratidão, porque a obrigação não produz a melhor vida. O que produz a melhor vida é a gratidão, é esse sentimento de que, meu Deus, eu sou um cara que fui zerado. E eu tenho a chance de viver todo dia zerado, mesmo quando eu erro, peco, me equivoco. Eu sei, todavia, que com sinceridade de coração, se não houver dentro de mim a vontade da repetição recalcitrante do mesmo erro, que me tornaria um cínico, um canalha ou qualquer coisa assim, me adoeceria, quando não é esse o caso, você vive uma vida sem pecado. Você está falando o seguinte, eu não posso virar aquele cara que, Deus já pagou meus pecados, então eu vou pecar, peço de perdão, peco de novo, peço perdão, peco de novo. É sim saber que o meu pecado essencial por ser humano já está pago e que eu tenho que sempre tentar ser uma pessoa melhor e o mais próximo da imagem dele. E aí tem a ver com a tua gratidão, porque o que produz isso é gratidão. O cara que diz já foi pago e eu posso fazer o que eu quiser, é o sujeito que nunca, de fato, internalizou essa consciência.